Questão 23. Assinale a alternativa que contém a assertiva correta a respeito dos dispositivos do Código Penal. Letra A. Magnus policial adultera sem autorização legal sinal de identificador de um veículo automotor a fim de que seja utilizado em investigação criminal, pois imagina, por erro evitável, que nessa hipótese a conduta seria lícita. Então, está falando aqui se ele imagina que nessa hipótese sua conduta é lícita. Dá a entender que é um erro de proibição indireto por causa desse nesta hipótese. Ou seja, quer dizer que ele sabe que é crime em outra hipótese. Na responsabilização penal pelo crime de adulteração do sinal do automotor, Magnus será punido na modalidade culposa? Não. Por quê? Porque subentende-se que é um erro, porque nesta hipótese ele imagina que a conduta é erro de proibição indireto, né? Nessa hipótese, imagina que a conduta é ilícita. No caso de erro de proibição indireto ou direto, tanto faz, a penalidade, né, se for evitável, é diminuir a pena de 1/6 a 1/3, ou se for inevitável, é excluir a culpabilidade. Não existe erro de proibição, nem direto nem indireto, com a punição da modalidade culposa, tá? Então isso está incorreto. B. Tício imputa um fato definido como crime a Manassés, que imagina ser verdadeiro. Ele imagina que é verdade aquilo. Na verdade, era falso, tendo erro de Tício decorrido de sua negligência. Nesse caso, ao ser responsabilizado pelo crime de calúnia, o Tício deverá ter sua pena diminuída. Vamos imaginar uma situação dessa. Ele imputa um fato a alguém que ele imagina ser verdade. Só que, no caso, um fato que ele imagina ser verdade, quando, na verdade, era falso. Seu ladrão, Tício fala para Manassés, achando que ele é ladrão mesmo, na verdade ele não é ladrão. Como ele achava que é, mas ele não é calúnia. Então, erro de tipo, por causa que erra quanto aos elementos do erro de tipo incriminador, erra quanto ao elemento do tipo penal. A professora Maria Túlia falou a palavra elemento do dispositivo incriminador, né? Que o crime de calúnia é assim, caluniar alguém imputando-lhe falsamente, então ele tem que saber que é falso. Na verdade, ele estava imputando ao Manassés um fato definido como crime que ele acha que era crime mesmo. Não é calúnia. Então, se for responsabilizar ele por calúnia, Tício deverá ter sua pena diminuída? Não, porque nesse caso, veja, não é erro de proibição direto. Por quê? Porque ele não acha que a sua conduta é correta, nem dá a entender, a questão não dá a entender nada disso. E ele também não é erro de proibição indireto, porque não dá a entender que nessa hipótese ele imagina que ele está certo, né? Então é simplesmente um fato mesmo, um crime, um momento de um tipo. O Tício está, em tese, praticando crime de calúnia, achando que está praticando calúnia, na verdade. Tício deverá ter sua pena diminuída de 1/6 a 1/3? Não, porque no caso aqui é erro de tipo incriminador. Por quê? Se o Tício estivesse imputando um fato a Manassés que ele sabe que é falso, aí seria calúnia, né? Como não existe calúnia culposa, não tem como ele ser punido a título de calúnia. Então, erro de tipo incriminador, se dava para evitar, responde só por culpa, se for punido a título de culpa. Como o calúnia não é punido a título de culpa, exclui o dolo e a culpa, exclui a tipicidade. Agora, se fosse inevitável, exclui o dolo e a culpa. Então, nesse caso aqui, erro de tipo de incriminador, não tem essa opção de reduzir a pena nem excluir culpabilidade, só reduz a pena e exclui a culpabilidade no erro de proibição, direto ou indireto. Letra C.
Tícios, ele imputa um fato definido como crime a Manassés, que imagina a mesma coisa, ó. Tício imputa um fato definido como crime a Manassés, falando ladrão, imagina que é verdadeiro quando na verdade é falso. Ou seja, ele fala assim, isso aí seria uma difamação, né? Imagina que é verdadeiro, mas na verdade é falso. Pode ser até uma injúria também, na verdade era falso, tendo tício decorrido de negligência. O erro de tício decorrido de negligência. Nesse caso, acho que será responsabilidade por calúnia na modalidade culposa? Não, porque não existe calúnia na modalidade culposa, mas que crime que é? Só para você saber, imputa um fato definido a crime que ele imagina ser verdadeiro. Mas não existiu fato atípico. A conclusão disso, se ele está imputando um crime a alguém que não é real, não é difamação, porque não está falando a verdade, e também não é calúnia, porque tem que ter consciência que é verdadeiro, que o que ele está falando é falso, na verdade. Ele tem que saber que é falso o que ele está falando. Então, se o Tício imputa ao Manassés um crime que ele imagina ser verdadeiro quando na verdade é falso, é um erro de tipo incriminador. Se for evitável, pune somente a culpa. Exclui o dolo, pune a culpa. Se não tiver culpa, exclui a tipicidade, que é este caso aqui. Se for inevitável, exclui o dolo e a culpa. Exclui a tipicidade. E não existe culpa na modalidade da calúnia, não existe o crime na modalidade culposa, por isso que está errado. Deixa eu ver se no comentário tem alguém mais legal falando aqui. Não. Não. Só continuando. Augustus agride e provoca lesão em Cássius. Então, as 3 pessoas. Augusto, Cássius, pois este segurava o pescoço do Maximus. Então, o Cássius estava brigando com o Maximus e o Augusto ficou achando que aquilo estava matando, um estava matando o outro. Ele imagina estar em legítima defesa de terceiro, protegendo o Maximus, né? Mas por erro decorrente de sua imprudência, não percebeu que tudo era uma brincadeira. Nesse caso, na responsabilização penal por crime de lesão corporal, Augusto deverá ter sua pena diminuída de 1/6 a 1/3. Quando você erra o fato, você imagina o fato que não é real, você já vai direto no erro de tipo permissivo, porque se fosse real aquele fato, ele estaria amparado por uma excludente de ilicitude, legítima defesa, tá? E a consequência disso não é a diminuição de pena. O erro de tipo permissivo, a consequência não é aqui, o erro está aqui, ó. Deverá, se for negligência de sua imprudência, que dava para evitar, exclui o dolo, mas pune a culpa. Nesse caso, excluiria o dolo, mas pune a culpa do Augusto. Se fosse inevitável, porque eles são atores profissionais de Hollywood, colocaram sangue falso, etc. Inevitável, exclui o dolo e a culpa, tá? Imagina que essa briga do Maximus com o Cassius foi feita em Hollywood e tal, os caras são profissionais, um cenário, e tinha coadjuvante, sangue falso, e cérebros, patifou, enfim. Cara, qualquer um cairia nisso, né? Colocaram drone simulando uma invasão alienígena, enfim, eu tô exagerando agora. Aí o que acontece? É inevitável esse fato, qualquer um erraria esse fato, né? O outro exemplo que a gente usa toda vez é que o cara tá tirando a Bíblia do bolso, você acha que é uma faca, uma arma, etc. Você imagina o fato, erro de tipo permissivo, porque se o fato fosse verdade, permitiria que você estivesse realmente numa legítima defesa, tá? Então, se você teve, qualquer um faria isso, vai excluir o dolo e a culpa e excluir a tipicidade do Augusto. Agora, se aqui está falando por erro de sua imprudência, é evitável, excluir somente o dolo, vai punir a culpa, ele vai ser punido na modalidade culposa, tá? Responsabilização da lesão corporal na modalidade culposa. O erro está aqui nesse finalzinho aqui, ó. Aqui é a questão que eu fiquei muito tempo sofrendo, batendo a cabeça com essa questão. Magnus policial adultera sem autorização sinal de identificação de um veículo, a fim de que esse seja utilizado em investigação criminal, pois imagina, por erro evitável, que aqui tá a resposta. Erro de proibição indireto está aqui. Que nesta hipótese sua conduta seria ilícita. Se ele imagina que nesta hipótese sua conduta está certa, é erro de proibição indireto.
na responsabilização penal pelo crime de adulteração sinal, Magnus terá a pena diminuída de 1/6 a 1/3. Sim, né? Dá para ver que erro evitável já traz aqui a resposta, que é a diminuição de pena. Se fosse inevitável, excluir a culpabilidade, aí é correta. Eu queria falar outra coisa aqui. Queria voltar. Qual questão que eu queria voltar? Aqui. Você imagina ser verdadeiro xingando ele de ladrão. Então, se ele fosse, você estaria cometendo calúnia mesmo, seu dolo. Mesmo assim, não cabe. Você erra quanto ao tipo, porque você imagina ser verdadeiro. Para calúnia, você tem que saber ser falso, o que você está falando. Então, você erra quanto ao tipo. Você não está cometendo calúnia. Por quê? Porque para cometer calúnia, você tem que ter dolo na caluniar alguém imputando falsamente fato definido como crime, você tem que ter consciência de que é falso. Se você imagina que é verdadeiro, você não está tendo consciência de que é falso. Você erra contra o tipo incriminador. Entendeu? É isso que eu queria falar mais uma vez. Excelente. Questão 23/90.